direito eleitoral, sistema eleitoral, princípio majoritário, representação proporcional, disposições gerais. Olá, tudo bem? Sou eu, professor Rafael Maia, de volta aqui para que possamos dar continuidade ao estudo do direito eleitoral, esse ramo do direito tão importante para você que se prepara para um concurso público, mas importante também para você que deseja entender um pouco melhor como funcionam os seus direitos, para você entender melhor como exercer a sua cidadania. E nesse sentido, nós vamos dar hoje início ao estudo importante sobre os sistemas eleitorais, sobre a forma como os votos, como as eleições são realizadas, como os votos são computados, com a forma como os candidatos são eleitos. Então isso é muito importante para você que está se preparando para o concurso, mas para você também que deseja exercer com plenitude a sua cidadania. Então, sem mais delongas, eu já vou citar o nosso poeta. Vamos estudar porque está todo mundo estudando. Pessoal, é o seguinte, no estudo dos sistemas eleitorais, nós começamos a estudar a Lei 9504 de 1997, que é a Lei das Eleições. Essa lei, que é uma das leis que compõem o processo eleitoral, ela vai ser muito debatida por nós nesse curso sobre direito eleitoral. E a gente começa agora com noções introdutórias para que a gente possa ir se ambientando no espírito da Lei 9504 de 97. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que diz a Lei das Eleições é que ela vai trazer regras sobre as datas das eleições. Regras sobre as datas das eleições. E aí você pode estar se perguntando, professor, eu acho que o senhor está levemente equivocado, porque eu já vi dizer que as datas das eleições estão fixadas lá na Constituição da República e são datas prontas, já fixadas. Eu sei, por exemplo, que nas eleições onde ou no primeiro turno, elas acontecerão no primeiro domingo de outubro do último ano de mandato. E, se houver segundo turno, no último domingo de outubro, nesse mesmo ano, né? Então, o primeiro turno no primeiro domingo, o segundo turno no último domingo. E você está certíssimo. A regra é exatamente essa, conforme a disposição do nosso artigo 77 da Constituição e da própria Lei das Eleições, a Lei 9504 de 1997. Ocorre que você sabe que pode acontecer as chamadas eleições extemporâneas ou eleições suplementares. Naquelas situações onde nós temos os votos anulados pela Justiça Eleitoral, pode ocorrer, tendo em vista que algum candidato tenha agido com desvio de conduta, com abuso de poder econômico, de poder político, que tenha tido fraude naquelas eleições, a Justiça Eleitoral anula aquela eleição e deve ser feita outras eleições. E aí, quem vai estabelecer as datas dessa eleição? Depende. Se a gente estiver falando de eleições para o cargo de presidente e vice-presidente da República, deputado federal e senador, as eleições serão marcadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Para todos os outros cargos, ou seja, para os cargos de governador e vice, deputado estadual ou distrital, prefeito e vereador, quem vai marcar a data das eleições é o Tribunal Regional Eleitoral. Tudo bem? Então vamos ficar atentos. A data já é estabelecida pela Constituição e pela própria Lei 9504 de 97. Primeiro turno no primeiro domingo de outubro, segundo turno no último domingo de outubro, mas nós podemos vir a ter as chamadas eleições suplementares. E a lei eleitoral, a Lei 9504/97, vai determinar justamente quem vai ser responsável por marcar, por agendar, por estabelecer a data dessas eleições. Para os cargos de presidente e vice-presidente, deputado federal e senador da República, é o Tribunal Superior Eleitoral. Para todos os outros cargos, é o Tribunal Regional Eleitoral. Tudo bem?
Mas adentrando um pouco mais na lei, ela vai nos dizer também sobre os chamados sistemas eleitorais. E por sistema eleitoral, gente, nós podemos entender a forma como a eleição se dará. Ou seja, como os votos serão computados para que os candidatos possam ou não ser eleitos. E nós temos dois grandes sistemas que no final das contas vão se transformar em três. E aqui eu estou falando no Brasil. Se a gente parar a pensar no mundo, nós temos diversos outros sistemas, mas no Brasil nós temos basicamente três sisteminhas, ou dois sistemas grandes, que a gente vai começar a entender agora. O primeiro dos sistemas é o chamado sistema do princípio majoritário simples. Então, pelo sistema majoritário simples, quem vai ganhar a eleição? Vai ganhar a eleição o candidato que obtiver o maior número de votos. Então, simples assim. Pelo sistema majoritário simples, nós podemos fazer a seguinte simulação. Sistema sistema majoritário simples. Vai ganhar a eleição, portanto, o candidato que obtiver o maior número de votos. Então vamos identificar, vamos imaginar que em determinada eleição o candidato 1 tenha tido 22% dos votos, o candidato 2 tenha obtido 20% dos votos, o candidato 3 tenha obtido 18% dos votos, o candidato 4 tenha obtido 15% dos votos. E aqui eu sou de humanas, eu tenho que fazer as contas aqui agora. 22 com 18, 40, 70, 60, 75. O candidato 5 tenha obtido 10% dos votos. E o candidato 6, 10% dos votos. 20, 40, 62. E o candidato 7, 5% dos votos. Considerando que nós estamos no sistema do princípio majoritário simples, quem vai ganhar essa eleição? Isso, vai ganhar a eleição o candidato 1, porque ele obteve a maioria dos votos. Então, gente, é muito simples o sistema majoritário simples, porque basta que a gente pegue lá todos os candidatos, os classifique da maior para menor votação, vai ser eleito o candidato que obtiver o maior número de votos. Tudo bem? Agora a pergunta, e essa é muito importante, é: no Brasil, quais cargos são eleitos pelo sistema majoritário simples? Vamos lá. Então, nós temos aqui, eleitos pelo sistema majoritário simples, os candidatos ao Senado Federal. Então, senador da República, é eleito pelo sistema majoritário simples, e prefeitos em municípios com menos de 200 mil eleitores. Então, serão eleitos pelo sistema majoritário simples os candidatos ao Senado Federal e os candidatos a prefeito naqueles municípios com menos de 200 mil eleitores. E muito cuidado, porque a banca adora cobrar isso. E aí, em vez da palavra eleitores, a banca usa a palavra habitantes. Então, vou tomar cuidado com isso. O risco aqui, a nossa régua, para que a gente possa estabelecer se terá ou não o segundo turno, não é o número de habitantes, e sim o número de eleitores.
Então esse, gente, foi o sistema majoritário simples, ok? Não tem erro. O que a gente precisa guardar? Lembrando, é eleito quem tiver mais votos e concorre nesse sistema os candidatos ao Senado Federal e às prefeituras nos municípios com menos de 200 mil eleitores. Tranquilo? Para além desse sistema, nós temos também o sistema majoritário absoluto. Então, é o sistema do princípio majoritário absoluto ou majoritário de maioria absoluta. Por esse sistema, gente, vai ser eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos. Então, melhorando um pouco mais, vai ser eleito por esse sistema o candidato que obtiver mais da metade dos votos válidos. Tranquilo? Então vejam que aqui nós já temos uma diferença. Aqui, para o indivíduo ser eleito, ele precisa ter mais da metade dos votos válidos, ou seja, 50% mais um dos votos. Então, vamos voltar para o nosso quadro aqui, presta atenção. Então, aqui vai ser eleito, será eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos. E aqui algumas observações importantes. Maioria absoluta dos votos válidos. Primeira informação importante. Maioria absoluta é 50% mais um. Cuidado aqui também, porque as bancas adoram colocar 51%. Não é não? É 50% mais um votinho só. Beleza? 50% mais um. Não é 50% mais 1% não. É 50% mais um voto. Então essa é a primeira observação. Segunda observação importante. E aí essa vale para todo mundo. No Brasil, gente, para qualquer efeito, nós só consideramos os votos válidos. Os votos que não são válidos, ou seja, aqueles votos nulos ou brancos, eles não são contados para nenhuma situação, a não ser para estatística. Porque todo ano lá aparece, não sei quantas pessoas, quantos por cento votaram no nulo, quantas pessoas votaram no branco, e só para isso. Voto nulo e branco não serve para mais nada. Aqui no Brasil, a gente só considera para qualquer efeito os votos válidos. E votos válidos são aqueles votos dados, excluídos-se os brancos ou nulos. Tranquilo? Mas vamos lá para a nossa simulação. Vamos imaginar que na nossa eleição, o candidato 1 obteve 38% dos votos. O candidato 2 obteve 24% dos votos. O candidato 3 obteve 18% dos votos. 16% dos votos. O candidato 4 obteve 12% dos votos. E o candidato 5 obteve 10% dos votos. Considerando que a gente está no sistema majoritário absoluto, ou sistema majoritário de maioria absoluta, qual desses candidatos será eleito? Isso mesmo, nenhum deles. Por quê? Porque nenhum deles obteve a maioria absoluta dos votos válidos. Nesse caso, nós vamos pegar o candidato 1 e o candidato 2 e vamos levá-los para um segundo turno. Então, nesse sistema eleitoral, se nenhum candidato obtiver a maioria absoluta dos votos válidos, nós teremos a realização de um segundo turno.
entre os dois candidatos mais votados. Tudo bem? E aí, lá no segundo turno, vai ganhar quem obtiver mais votos. Porque se eu tenho só 2, é óbvio que, se não ser caso de empate, quem tiver, qualquer um dos dois vai ter maioria absoluta. Quem tiver mais votos terá maioria absoluta. Tranquilo? Mas vamos voltar lá para o nosso sistema majoritário. E se, no meio da disputa, o nosso candidato 2 morre, ou descobre que está com câncer e decide renunciar à candidatura, o que acontece? Nós chamamos o terceiro colocado e faremos um segundo turno entre o candidato 1 e o candidato 3. Beleza? Ah, e se nessa hora o 1, que gostava muito do 2, tiver um infarto e morrer? A gente faz o segundo turno entre o candidato 3 e o candidato 4. É importante, então sempre vai haver no segundo turno, a não ser que algum candidato tenha a maioria absoluta dos votos válidos. Tranquilo? Então esse é o sistema eleitoral do princípio majoritário absoluto ou majoritário de maioria absoluta. Agora aquela pergunta já tradicional. No Brasil, quem é eleito ou quem disputa eleições por esse sistema? Então vamos lá. Quem vai disputar eleições por esse sistema? Presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de estado e prefeito naqueles municípios com mais de 200 mil eleitores. Os municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, diferença entre o princípio majoritário simples e o majoritário absoluto, nós temos duas. Primeiro, quem vai ser eleito? No majoritário simples, quem obtiver mais voto. E no majoritário de maioria absoluta, quem alcançar a maioria absoluta dos votos. Segunda diferença, os cargos disputados. No majoritário simples, senador e prefeitos nos municípios com menos de 200 mil eleitores. E no sistema majoritário de maioria absoluta, presidente, governador e prefeito em municípios com mais de 200 mil eleitores. Tranquilo? Então esse é o sistema majoritário que se divide em dois. No sistema majoritário simples e o sistema majoritário de maioria absoluta. Tranquilo, gente? Mas nós temos, e aí com relação a isso, é importante que a gente diferencie também duas expressões que comumente aparecem nas questões, que são eleições gerais e eleições municipais. O que é que nós chamamos de eleições gerais? Eleições gerais, gente, são aquelas eleições que ocorrem a cada 4 anos, mas que a disputa principal vai ser de presidente da República. E por que é chamado de eleições gerais? Porque está quase todo mundo ali. Quando a gente vai votar para presidente, nós temos eleição para presidente e vice, deputado federal, deputado estadual, senador e governador. Então nós vamos votar para 5 cargos diferentes. Diferentemente das eleições municipais, onde nós votaremos apenas em 2 cargos, para prefeito e vereador. Então no ano de 2020, nós teremos eleições para prefeito e vereador. Então esse ano é um ano de eleições municipais. Daqui a 2 anos, em 2022, nós teremos as eleições gerais e votaremos para esses 5 cargos diferentes. Presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Tranquilo? Joia! Seguindo aqui nos nossos sistemas eleitorais, vamos falar agora do famosíssimo sistema proporcional. E o que é que nós temos que saber a princípio no sistema proporcional? A primeira informação é que aqui nós já temos um choque. No sistema proporcional, não vai ser eleito o candidato que tiver mais votos.
Pelo menos não necessariamente. Não dá, então, para eu saber, eu posso ser o candidato com o maior número de votos, não dá para eu saber se eu serei eleito ou não por causa das peculiaridades do sistema proporcional. Então, vamos imaginar aqui, vamos lá para o quadro, para a gente imaginar o nosso sistema proporcional aqui, como que ele ocorre. Então, vamos lá, sistema proporcional. Sistema proporcional. Quais são as características? Primeira característica do sistema proporcional é que você vai precisar fazer conta. Então, o pessoal das áreas de humanas, como eu, que não gosta muito de fazer contas, pode esquecer que no sistema proporcional tem que fazer conta. E que tipo de conta? Nós vamos ter que chegar a alguns denominadores, vamos ter que chegar a alguns valores, para que a gente possa descobrir quem vai ser eleito. E a primeira conta que a gente faz é a do chamado quociente eleitoral. E quociente eleitoral, gente, nada mais é do que a quantidade de votos necessária para que um partido consiga eleger um candidato. Então, no dia da eleição, nós vamos olhar lá quantos votos aquele partido teve e vamos tentar descobrir se ele atingiu o quociente eleitoral para que a gente possa saber se ele terá direito ou não a eleger um candidato ou a sentar numa cadeira lá. E como que a gente chega no quociente eleitoral? A conta é a seguinte: quociente eleitoral é igual ao número de votos, o número total de votos válidos, dividido pelo número de vagas ou pelo número de cadeiras em disputa. Então, o quociente eleitoral, vou chegar ao quociente eleitoral calculando da seguinte forma: eu pego todos os votos válidos de determinada localidade e vou dividir pelo número de vagas em disputa. Vamos voltar lá para o quadro para a gente fazer o nosso exemplo. Então vamos lá. Então vamos imaginar que eu esteja no município de Arendel. Município de Arendel. Nem sei se é assim que escreve. Está de azul, inclusive, porque dizem que lá é muito frio. E o município de Arendel possui 20 mil eleitores. E aí no dia, e talvez aqui, gente, seja importante, antes de explicar como que acontece, seja importante falar para quais cargos no Brasil a gente aplica o sistema proporcional. Então no Brasil o sistema proporcional vão ter para os cargos de vereador, deputado federal e deputado estadual, beleza? Então voltando lá para o município de Arendel, nas nossas eleições para vereador. Então nós tivemos 20 mil eleitores. Temos 20 mil eleitores. Desses 20 mil eleitores, apenas 19 mil compareceram para votar. 19 mil compareceram para votar. Nós tivemos 750 votos brancos e 250 votos nulos. E no município de Arendel, nós temos 9 vagas para a Câmara dos Vereadores. Ok? E a primeira pergunta que eu faço para vocês aqui. Nesse nosso caso aqui, qual que é o nosso quociente eleitoral? Lembrando, quociente eleitoral é o número de votos que o partido precisa ter para que ele tenha o direito, para que ele consiga eleger um candidato. Beleza? E nós chegamos ao quociente eleitoral dividindo o número de votos válidos pelo número de vagas em disputa. Então, voltando para o nosso exemplo aqui, nós temos quantos votos válidos? 19 mil menos 1.000, temos então 18 mil votos válidos. 18 mil votos válidos. Considerando que nós temos 9 cadeiras,
nós chegamos ao quociente eleitoral de 2.000. Então, lá no município de Arendelle, nas eleições para vereador, para que um partido possa eleger um vereador, o partido tem que ter, no mínimo, 2.000 votos. Tranquilo? Então, vamos ver como se dividiram as cadeiras lá no município de Arendelle. Vamos voltar para o quadro. Então, lá nós tivemos o P1. E no P1, nós tivemos um candidato 1 com 900 votos, um candidato 2 com 800 votos, um candidato 3 com 201 votos, um candidato 4 com 100 votos e um candidato... Ixi, meu Deus, deu ruim aqui. Peraí. Isso, voltou. E um candidato 5 com 2 votos. Vamos ignorar o candidato 5. Nós tivemos no P2 um candidato com 500 votos, o candidato 6, né, aqui, o candidato 6 com 500 votos, um candidato 7 com 490 votos, o candidato 8 com 480 votos, o candidato 9 com 470 votos, um candidato 10 com 100 votos. Beleza? Tivemos no P3 um candidato, que era o Olaf, um candidato 11 com 1.950 votos. Um candidato 12 com 35 votos e um candidato 13 com 3 votos. Beleza? E aí tivemos outros partidos com outras divisões. Não vou ficar fazendo conta aqui não, a gente precisa entender a lógica. A questão é, quem vai ser eleito por esse sistema proporcional aqui? Então, antes de saber quem vai ser eleito, nós precisamos saber quantas cadeiras cada um desses partidos vai ter. Beleza? E como que nós sabemos quantas cadeiras cada um desse partido vai ter? Primeira informação. Esse segundo dado, para saber quantas cadeiras cada partido vai ter, é chamado de quociente partidário. Então, nós temos que fazer uma segunda conta. E o quociente partidário nada mais é do que a quantidade de candidatos que cada partido vai poder eleger. Quantidade de candidatos que cada partido vai poder eleger. E nós chegamos ao quociente partidário com a seguinte conta. Quociente partidário é igual número de votos do partido dividido pelo quociente eleitoral. Então, eu pego todos os votos que o partido teve e divido pelo quociente eleitoral. O resultado vai ser o número de cadeiras que aquele partido vai ter. Tranquilo? Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo. No nosso exemplo aqui do quadro, o P1 vai ter quantas cadeiras? Então, nós temos aqui 900 mais 100 mil, 2 é 1.001 votos. Então, P1 com 1.001 votos tem uma cadeira. O P2, com 2.000 votos, né? O P2 com 600, com 2.000 e poucos votos, uma cadeira.
e o P3 nenhuma cadeira. Porque se somarmos 1950 mais 35 mais 3, não atinge o quociente eleitoral. Então vejam só, no nosso exemplo aqui, que a matemática não ficou das melhores, até porque eu precisava de mais votos e mais espaço para isso, eu vou ter um candidato, o candidato mais votado das eleições, que é o nosso digníssimo Olaf, que não vai ser eleito. Por quê? Porque o partido do Olaf não atingiu o quociente eleitoral. Então eu vou ter aqui no nosso exemplo um candidato com 500 votos eleito e um candidato com 1.950 que não foi eleito. Percebam? Então aqui nós estamos valorizando no sistema proporcional os partidos políticos. E aí, por causa disso, é muito comum que os partidos políticos optem por escolher aqueles chamados puxadores de voto. Então vai escolher uma celebridade, um ex-BBB, um cantor, um tiririca da vida. Porque esse indivíduo sozinho, ele possui um número imenso de votos e o que acontece? Ele acaba puxando com ele outros candidatos. Por quê? Na hora que for chegar no quociente partidário, aquele partido vai ter um número grande de cadeiras para poder sentar, mesmo com menos votos. E esse sistema, gente, causou para a gente alguns absurdos. Nós tivemos a própria eleição do Tiririca, mas o caso mais famoso, que eu me recordo no Brasil, era o caso do Dr. Enéas Carneiro, que era de um partido político pequenininho chamado PRONA, Partido da Recuperação da Origem Nacional, acho que é assim que chamava o partido. E o doutor Enéas foi candidato a presidente da República em 89, ficou muito famoso porque ele tinha pouco tempo de televisão e ele falava muito rápido. E ele terminava, meu nome é Enéas. Então ele falava, meu nome é Enéas. Então ele ficou muito famoso e por ter ficado muito famoso, ele foi ser candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo e ele obteve uma quantidade imensa de votos. E com isso, ele conseguiu sozinho arrastar com ele mais 3 candidatos. Então, em média, para ser eleito deputado federal no estado de São Paulo, o indivíduo precisa ter 200 mil votos. O doutor Enéas conseguiu eleger no partido dele naquela época um deputado com 4.200 votos apenas. Então, olha que distorção. E aí, por causa disso, nós tivemos uma alteração no nosso Código Eleitoral, no artigo 108, é uma alteração nova, que vigorou pela primeira vez na eleição de 2018, que diz o seguinte: para que um candidato seja eleito, ele tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então, no nosso caso aqui, que não ficou bem desenhado os números, imagina que eu tenho um outro partido aqui, com uma quantidade imensa de votos, que vai eleger 3, 4 cadeiras, mas eu não tenho um candidato que tenha tido pelo menos 200 votos. Ele não será eleito. Essa sobra será dividida entre os outros partidos. Tudo bem? Então cuidado, que como isso é novidade, isso pode ser que caia na prova de vocês. Para que o candidato hoje seja eleito, ele tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral, para evitar que o candidato com 5, com 10 votos, seja eleito computando apenas os votos do chamado puxador de votos. Para além disso, é importante a gente lembrar também que justamente por causa dessa forma de contagem, somente aqueles cargos que são eleitos pelo sistema proporcional, ou seja, deputado estadual, deputado federal e vereador, os candidatos ali eleitos estão sujeitos às regras de fidelidade partidária. Ou seja, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, entende que justamente pela forma de eleição, o mandato não pertence ao indivíduo, mas ao partido. Então, nesses casos, quando o indivíduo troca de partido sem justa causa, o partido pode requerer, ele vai perder o mandato por infidelidade partidária. Tranquilo? Então, fiquem atentos nesses 3 sistemas eleitorais, sistema majoritário de maioria simples para os cargos de senador e prefeito nos municípios com menos de 20 mil eleitores, o sistema de maioria absoluta, majoritário absoluto, para os cargos de presidente da República, governador do estado e prefeito nos municípios com mais de 200 mil eleitores,
e o princípio proporcional para os cargos de deputado estadual, deputado federal e vereadores. Tudo bem? Vamos fazer umas questões aqui para a gente ver como que a gente pode encontrar esse tipo de informação nas bancas. Então vamos lá. Primeira questão, vejam só, questão nova, o ano é 2019, concurso elaborado pelo CESP para o cargo de promotor de justiça substituto lá no estado do Piauí. E diz assim a questão: acerca dos aspectos relativos aos sistemas eleitorais, é correto afirmar que, letra A, o sistema majoritário absoluto é utilizado nas eleições para deputados federais, estaduais ou distritais. Certo ou errado? Errado. Para esses 3 cargos aí é o sistema proporcional. Letra B, o quociente eleitoral é aplicado na escolha de candidatos, tanto no sistema majoritário quanto no sistema proporcional. Certo ou errado? Errado também. Sistema majoritário, a única conta que a gente tem que fazer é no majoritário absoluto, se teve ou se não teve 50% mais um dos votos válidos. Ok? Letra C. O sistema majoritário simples é usado para definir as eleições de senador da República e de prefeitos de municípios com menos de 200 mil eleitores. Certinho? Aí nossa resposta. Resposta, portanto, letra C. Vamos ver as outras duas. Letra B. O sistema proporcional é usado no caso de pleitos que exijam mais da metade dos votos válidos para a definição do candidato vencedor. Está errado, porque na verdade esse é o sistema majoritário absoluto. E letra E. O sistema proporcional é adotado nas eleições do chefe do Executivo Municipal. Não, para chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito, nós temos que olhar o número de eleitores. Se for menos de 200 mil, sistema majoritário simples. Se for mais de 200 mil, sistema majoritário absoluto. Beleza? Vamos ver mais uma questão aqui. 2018, da banca Fundação Getúlio Vargas, né? Para o cargo de advogado da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Um abraço, pessoal de Rondônia. Então vamos lá. Analise a narrativa a seguir. No sistema proporcional, utilizado pela legislação brasileira, a obtenção do quociente partidário decorre da divisão do número de votos válidos obtidos por cada partido político ou coligação pelo quociente eleitoral, sendo o resultado quociente partidário. A operação que resulta o quociente partidário indica, letra A, em caráter final, o número de cadeiras de cada partido político. Letra B, em princípio, as cadeiras do partido político, pois ainda será necessária a distribuição dos restos. Letra C, em princípio, as cadeiras do partido, considerando-se eleitos todos os candidatos alcançados pelo quociente partidário, isso é, sem prejuízo da distribuição dos restos. Letra D, em princípio, as cadeiras do partido, considerando-se eleitos os candidatos que, alcançados pelo quociente partidário, tenham obtidos em votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, jamais existindo resto a distribuir. E letra E, em princípios, as cadeiras do partido, considerando eleitos os candidatos que, alcançados pelo quociente partidário, tenham obtido os votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, sem prejuízo da distribuição de restos. Olha que questão bonitinha, gente! E essa é aquela questão maravilhosa que você que está aqui na prova, você não erra. Você que está aqui estudando com a gente, que está de olho aqui nas aulas de direito eleitoral, você não erra. E nós acabamos de falar, resposta, portanto, letra E, de eu acredito. Só um cuidado importante relativo a essa questão aqui é o seguinte, tem um erro nessa questão, eu até marquei aqui, não existe mais, a partir de agora, candidatos, coligação para eleições proporcionais. A coligação de partidos agora só é permitido para as eleições majoritárias. Tudo bem?
Então é isso, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre os sistemas eleitorais. Continuem firmes nos objetivos de vocês, que daqui a pouco chega ela. Tão esperada, tão sonhada, a aprovação. É isso aí, um abraço. Tchau, tchau.